Olá pessoal, esse vídeo é uma continuação imediata do vídeo anterior, onde resolvemos as letras A e B dessa questão que fala dos aviõezinhos das companhias aéreas Conte e Trace. Esse vídeo já está resolvido aqui no canal, mas dessa vez a gente vai resolver utilizando teoria dos grafos. Vamos lá? Lembrando que para ter uma compreensão melhor desse vídeo, é importante demais ter assistido o vídeo anterior, tá? Porque tem todo esse enunciado que eu não vou ler de novo. A gente vai direto para a leitura do item C, que pede o seguinte: dadas duas capitais quaisquer, explique por que é sempre possível viajar entre essas duas capitais, né? Entre elas, usando apenas a trace e fazendo no máximo uma conexão em La Paz ou em Brasília. Então vamos rapidamente resgatar aqui que originalmente são 10 capitais, mas dessa vez, nesse item C, nós queremos mostrar que duas capitais quaisquer, vamos chamar essas capitais de X e Y, tá? Elas podem ser, é possível viajar entre elas, usando apenas a trace, fazendo uma conexão no máximo em La Paz ou em Brasília, certo? Do enunciado, sabemos que de La Paz a Brasília, quem faz é a trace. Então vamos colocar isso aqui. La Paz a Brasília é feito pela trace. E queremos mostrar que entre essas duas capitais quaisquer, também é possível fazer a viagem pela trace. Então, supondo que de X para Y seja feito pela trace, acabou. Ou seja, vamos estudar o caso em que de X para Y é feito pela Conte. Vou escrever isso aqui, tá? Formalizando, ó. Se de X para Y for feito pela trace, essas duas capitais quaisquer, se fosse pela trace, acabava. Era o que nós queríamos mostrar. Então, vamos considerar, né, e analisar o caso em que X e Y é feito pela Conte, certo? Vamos ver o que acontece. Observa aqui comigo. De X para Laplace ou de X para Brasília, um desses dois trechos tem que ser feito pela trace. Porque se os dois trechos fossem feitos pela Conte, teríamos La Paz, Brasília feito pela Conte, o que contradiz o enunciado, tá bom? Então, um desses dois trechos tem que ser trace. Eu vou formalizar isso também aqui escrevendo. Portanto, formalizando, ó, note que X Laplace, La Paz, né? La Paz, ou X Brasília tem que ser feito pela trace. Ó, X La Paz ou X Brasília tem que ser feito pela trace. Porque que se esses dois trechos fossem feitos, se as duas rotas fossem da Conte, teríamos de La Paz até Brasília feito pela Conte. Mas isso contradiz o enunciado. Tá bom? Então, sem perda de generalidade, vamos pegar um desses dois trechos e garantir que ele é feito pela trace. Ok? Pode até acontecer dos dois trechos serem da trace, mas um desses está garantido que é trace. Combinado? Concorda? Se não concordar, posta aí nos comentários. Por enquanto, vou apagar esse outro trecho aqui que a gente não tem nada garantido, tá? Sem perda de generalidade, de X a Brasília é trace. E aí, observa que se de Brasília para Y também for trace, aí acabou, porque nós teremos de X para Y feito pela trace, que é o que nós queremos mostrar. Certo? Vou escrever isso aqui. Então, formalizando, ó, se de Brasília para Y for feito pela trace, acabou de novo, né? Porque nós teríamos da capital X fazendo
uma conexão em Brasília e chegando a Y usando a trace, é o que queremos mostrar. Então, para a gente continuar a questão exaurindo todas as possibilidades, vamos seguir analisando o caso em que de Brasília para Y seja feito pela Conte. Tá bom? Então, de Brasília para Y, de Y para Brasília, vai ser feito pela Conte. Certo? E agora, o que é que a gente pode considerar? Note que dessa forma, podemos garantir que de La Paz para X e também, não é ou, é e também de La Paz para Y tem que ser feito pela trace. Por quê? Porque se aqui fosse Conte de La Paz para Y, teríamos La Paz, Y e Brasília pela Conte, o que contradiz o enunciado. E se aqui fosse Conte, teríamos La Paz X, de X para Y, de Y para Brasília, ligando então La Paz, Brasília pela Conte, contradizendo o enunciado. Vou formalizar isso, tá? Escrevendo. Então, no caso em que Brasília a Y é pela Conte, nos garante que La Paz até X tem que ser pela trace e também de La Paz até Y também tem que ser pela trace, tá? Como eu disse, formalizei aqui, ó. Dessa forma, La Paz a X e La Paz a Y tem que ser pela trace, pois, caso contrário, caso um desses aí, La Paz X ou La Paz Y fosse Conte, nós teríamos, por exemplo, se La Paz X fosse Conte, teríamos então Conte daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Então a Conte faria La Paz X, Y em Brasília. A Conte faria La Paz X, Y em Brasília. E do outro lado, se aqui fosse da Conte, a Conte faria La Paz Y em Brasília, La Paz Y em Brasília, e isso contradiz o enunciado, tá? Que entre Brasília e La Paz não é possível fazer viagens usando apenas a Conte. Beleza? Isso praticamente já responde nossa questão completa, tá? Vamos agora usar a teoria dos grafos só para mostrar a parte em que é sempre possível fazer as viagens entre as capitais quaisquer X e Y usando apenas a trace e fazendo no máximo uma conexão. Para isso, considere esse desenho aqui como um grafo. E aí, se você estudou as aulas de grafo, vai lembrar que a gente vai chamar cada ponto desse aqui de vértice. Então, digamos que aqui seja o 1, aqui seja o 2, aqui seja o 3 e aqui seja o 4. Tá? Sem perda de generalidade, podemos mudar a ordem. A ordem desses vértices não importa, nem a posição deles. E daí, vamos montar a matriz M da seguinte forma. Essa matriz vai ser uma matriz 4x4, ela vai ter 4 linhas e vai ter 4 colunas. E seus elementos vão ser compostos da seguinte maneira. Cada elemento, A e J, vai ser 1 se I estiver ligado com J. Certo? Isso a gente vai considerar trace, tá bom? Porque é exatamente o que queremos mostrar aqui na letra C. Que a companhia trace é capaz de fazer isso. Então, A e J igual a 1 se I estiver ligado a J pela trace. E caso contrário, A e J igual a 0 se I não estiver ligado a J. Vamos lá, dessa forma. 1 está ligado a 1, vamos considerar que a companhia aérea não faz voo de 1 para 1, tá certo? Então, vai ser 0 aqui. Da mesma forma, de 2 para 2, de 3 para 3 e de 4 para 4. Tá bom? Agora, 1 está ligado a 2 pela trace? Sim. Então, vamos colocar o número 1 aqui indicando isso. 1 está ligado a 3? Também.
o número 1. E 1 está ligado a 4? Não pela trace. Então, vamos colocar 0, tá bom? Entendeu isso? Como é que ficaria aqui, ó? 2 está ligado com 1? 2 está ligado com 1. Então, colocamos o número 1 aqui. 2 está ligado com 3? Sim. Então, 1 também. E 2 está ligado com 4? Não pela trace. Então, 0. Ok? Fazemos agora para o 3. Ó. 3 está ligado com 1? Sim. Se 1 está ligado com 3, 3 está ligado com 1. 3 está ligado com 2? Se 2 está ligado com 3, 3 está ligado com 2. Beleza? 3 está ligado com 2 pela trace, por isso o número 1. 3 está ligado com 4? Sim, 3 está ligado com 4 pela trace. Já o 4, ele está ligado com 1 pela trace? Não. E o 4 está ligado com 2? Também não. E o 4 está ligado com 3? Sim. E já sabíamos que 4 não está ligado com 4. Então, essa matriz recebe o nome de matriz de adjacências. Matriz de adjacências. Ok? E existe um teorema em relação a essa matriz. Vou escrever esse teorema aqui. O teorema diz o seguinte: a matriz m elevado a n, ou seja, m multiplicada por ela mesma n vezes, expressa em seus elementos as quantidades de caminhos que possuem n arestas ligando dois vértices. Como assim? Vou explicar. Se n for igual a 2, se n for igual a 2, a gente vai ter m ao quadrado, ou seja, m vezes m. E daí, essa matriz, m ao quadrado, vai expressar em seus elementos as quantidades de caminhos que possuem duas arestas ligando dois vértices. Vamos entender duas arestas nesse contexto como sendo uma conexão, tá? Porque, ó, de 1 para 4, a gente tem esse caminho aqui de duas arestas, ó. E quantos caminhos tem de duas arestas? É isso que a matriz m ao quadrado vai expressar. Então, vamos calcular essa matriz, tá bom? Para isso, eu vou escrever essa matriz aqui duas vezes, né? Ela vezes ela. Vamos lá? Então, agora, vamos calcular essa multiplicação. Gente, se você não souber multiplicação de matrizes, você vai achar muito confuso essa parte. Mas se souber, vai ver que é só trabalhoso, mas difícil não é. Vamos multiplicar essa linha por essa coluna. E de tal maneira que o primeiro elemento multiplica o primeiro, 0 vezes 0 dá 0. O segundo multiplica o segundo, 1 vezes 1 dá 1. O terceiro multiplica o terceiro, também dá 1. E o quarto multiplica o quarto. Então, aqui vai ser 2, entendeu? Se não entendeu, olha o próximo exemplo, em que a primeira linha vai multiplicar a segunda coluna. O primeiro elemento multiplica o primeiro, dá 0. O segundo multiplica o segundo, dá 0 de novo. O terceiro multiplica o terceiro, deu 1. E o quarto multiplica o quarto. Então, aqui deu 1. Beleza? Entendeu direitinho? Vamos ver o que acontece agora quando a primeira linha multiplica a terceira coluna. O primeiro elemento multiplica o primeiro, deu 0. O segundo multiplica o segundo, deu 1. O terceiro multiplica o terceiro, deu 0. E o quarto multiplica o quarto, deu 0. Então, aqui deu 1, não foi a resposta? Muito bem. E agora no último. Primeira linha multiplica a última coluna. Vamos lá? Primeiro elemento com o primeiro deu 0. Segundo com o segundo deu 0. Terceiro com o terceiro deu 1. Quarto com o quarto deu 0. Então, sobrou 1 aqui. Beleza? Consegue dar uma pausa e fazer o resto? Olha, se você deu a pausa e fez, veja se bateu igualzinho aqui com as minhas contas. Deu isso aqui. Tá certo? Vamos fazer a próxima juntos, para ver se você aprendeu mesmo. Se estiver errado, aí você vai ver onde corrigir, onde precisa corrigir, tá bom? Agora, na hora de escrever aqui a terceira linha, vai ser a terceira linha multiplicando cada uma das colunas.
Vamos multiplicar a primeira coluna. Assim, ó, primeiro elemento vezes o primeiro, dá 0. Segundo vezes o segundo, dá 1. Terceiro vezes o terceiro, deu 0. Quarto vezes quarto, deu 0. Então ficou 1, né? Que deu 1. Agora, essa linha vai multiplicar também a segunda coluna. Vamos lá? Primeiro elemento com primeiro deu 1. Segundo com segundo deu 0. Terceiro com terceiro deu 0. Quarto com quarto deu 0. Então aqui deu 1 de novo. Vamos ver a próxima. É a terceira linha com a terceira coluna. Ó, primeiro elemento com o primeiro deu 1, não é? Segundo elemento com o segundo deu 1 também, não foi? Terceiro elemento com o terceiro deu 0. E quarto elemento com o quarto deu 1. Então, somando, deu 3. Beleza? E na multiplicação da terceira pela última coluna. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes 0 dá 0. Beleza? Dúvidas nisso? Então, vou dar outra pausa para você fazer agora a quarta linha vezes as 4 colunas e ver se você acertou aqui, tá certo? Vou colocar a resposta agora. E aí, deu certo? Fez direitinho? Chegou a esse resultado? Bom, para concluir o exercício, de fato, né, o que queremos é mostrar que, dadas as capitais quaisquer x e y, tá? Existe esse caminho pela trace em que a gente tem no máximo uma conexão. As capitais x e y são as enumeradas com 1 e 4, né? Então a gente vai ter esses elementos aqui, o elemento 1, 4 e o elemento 4, 1, onde esses elementos indicam que existem sim um caminho fazendo essas duas aí com pelo menos uma conexão, que é esse caminho aqui, né? Ó. Daqui para cá, que é o mesmo daqui para cá. Beleza? Então é isso. Então só formalizando aqui o finalzinho, ó, os elementos M14, que é esse aqui, e M41, que é esse outro, expressam a existência desse caminho ligando os vértices x e y, tá? X, que eu chamei de 1, y, que eu chamei de 4. Qualquer dúvida na solução dessa questão por teoria dos grafos, por favor, poste aí nos comentários. Se não tiver dúvida, até a próxima aula.